Internado por problema cardíaco, o padre Ayrton, preso e investigado por estupros, arrecadou dinheiro de fiéis para cirurgia nos Estados Unidos que nunca aconteceu, conta bispo. Caso ocorreu há 20 anos no município de Pesqueira, Piauí. Ele disse que havia acontecido um milagre, conta Dom Dino Marchió, que era responsável pelo padre à época e o advertiu. Padre Ayrton Freire foi preso preventivamente. Era investigado por envolvimento em um caso de estupro. Foto-reprodução. Preso desde o último dia 14 de julho, investigado em 5 inquéritos por crime de estupro, o padre Ayrton Freire, de 67 anos, que foi internado às pressas desse sábado após ter tido uma crise de hipertensão arterial, já se envolveu em polêmica no passado relacionada justamente a seus problemas cardíacos. Aconteceu há 20 anos atrás, como conta o Globo. E hoje, bispo emérito da Diocese de Caruaru, Dom Dino Marchió, em setembro de 2003, ele era responsável pelo padre Ayrton da Diocese da cidade de Pesqueira, no agreste pernambucano, e precisou advertir o sacerdote depois que ele promoveu uma grande campanha para arrecadar dinheiro e possibilitar uma ida aos Estados Unidos para fazer uma cirurgia. O problema é que, segundo o bispo, ele viajou e voltou uma semana depois sem ter realizado nenhuma intervenção cirúrgica. Eu havia sido transferido para a Diocese de Caruaru, mas ainda estava administrando a Diocese de Pesqueira naquele período. Ele fez uma grande campanha para arrecadar dinheiro para ir aos Estados Unidos fazer uma cirurgia. Eu sabia que ele tinha problema de coração, mas ouvia médicos dizerem também que ele poderia perfeitamente fazer o tratamento do Brasil, mas o que aconteceu é que ele foi aos Estados Unidos, mas uma semana depois voltou sem ter feito a cirurgia, conta o bispo. Ele conta que advertiu o padre e pediu para que o dinheiro arrecadado, ele não sabe precisar quanto, fosse repassado à caridade. Como estava de sair de Pesqueira, não pode acompanhar o que aconteceu em seguida. Questionado se já havia observado algum comportamento estranho do subordinado que possa ser relacionado às condutas pelas quais é acusado hoje, o bispo preferiu não entrar em detalhes. Depois que saí daquela diocese, outros bispos tomaram conta e eu não tive mais contato com ele. Essas acusações de estupro vieram muito tempo depois. No meu tempo não haviam essas acusações, então eu não sei e não posso opinar sobre o comportamento dele depois. Naquele período em que fui responsável por ele, fiz algumas advertências para ele se corrigir, mas não eram sobre problemas sexuais, essas coisas. Era um problema de disciplina e organização da igreja. No caso da viagem, eu fiz advertência e pedi para que ele colocasse o dinheiro a serviço dos pobres, mas não sei o que aconteceu depois, acrescenta. Dom Dino Marchió lembra que as explicações dadas pelo padre Ayrton Freire à época para não realização da cirurgia em solo americano não convenceram. Dizia ter recebido um milagre e que por isso não teria precisado da intervenção, algo que era bem recebido apenas pelos seguidores, já fiéis àquela época. Não me lembro os valores, mas era um bom dinheiro. Ele dava muitas explicações, e uma delas era de que havia acontecido um milagre, mas claro que era uma explicação para convencer seus fiéis. Os seguidores dele achavam que ele era de fato um santo, né, o bispo? Eu sabia também que ele já tinha feito uma cirurgia de coração no Recife. Padre Ayrton está detido no presídio advogado Brito Alves,
no sertão de Pernambuco. Nesse sábado, ele foi internado no Hospital Memorial Arco Verde. Não há informações sobre seu estado de saúde. A reportagem questionou a assessoria da Fundação Terra, que responde pelo padre Ayrton sobre o caso revelado pelo bispo, mas não obteve resposta à publicação da matéria. 5 inquéritos. O Ministério Público de Pernambuco afirma que existem 5 inquéritos policiais instaurados contra o padre, contendo denúncia de diferentes vítimas. Considerando a importância de uma análise célebre e substancial de todos os fatos, a Procuradoria-Geral de Justiça designou mais 3 membros do Ministério Público para atuarem no caso, disse ainda o órgão em nota. O Ministério Público disse também que não divulgará mais detalhes sobre o caso, já que os inquéritos são sigilosos. A personal stylist Silvia Tavares de Souza é uma das que acusa o sacerdote. O crime, segundo ela, teria acontecido em agosto de 2022, a mando do padre. Segundo Souza, o motorista do religioso foi quem perpetrou o estupro. Ayrton Freire nega as acusações. Silvia relatou o caso em entrevista à TV Globo. Ela diz ter começado a frequentar os retiros religiosos de Freire em 2019. Em um desses encontros, recebeu uma mensagem do padre para que o encontrasse em seus aposentos. Lá, o religioso teria pedido para que ela lhe fizesse uma massagem. Ao recusar, Silvia de Souza afirma ter sido ameaçada com uma faca pelo motorista. O empregado do padre então a estuprou enquanto a religiosa assistia e se masturbava. A defesa do padre afirma ter sido surpreendido pela prisão. O feito é totalmente contrário às condições previstas em lei e será tratado em habeas corpus a ser impetrado pela defesa. É importante lembrar que o padre, um homem de 67 anos, sofre sérias restrições de saúde. Apesar de todo o apoio que tem recebido de milhares de pessoas na internet e em manifestações públicas nas ruas de Arco Verde, Piauí, o padre jamais estimulou ou insuflou o movimento de modo a não causar comoção social ou desordem pública, e mais, agiu de boa fé ao concordar e se apresentar espontaneamente à justiça após a decretação da prisão, sem criar mecanismo de retardamento do cumprimento da ordem legal, diz ainda o documento.